Olá, seja muito bem-vinda aqui ao canal de O Tempo no YouTube. Eu sou Letícia Fontes, editora adjunta de política, e hoje o nosso convidado aqui do Café com Política é o provedor da Santa Casa, Roberto Otto. Obrigado por estar aqui com a gente hoje. Queria agradecer a presença do senhor aqui. Obrigado, Letícia. A satisfação é minha poder falar sobre as instituições filantrópicas, Santa Casa BH. Então eu agradeço o convite. Primeiro eu queria começar perguntando hoje quais são os principais desafios, da Santa Casa para poder melhorar o atendimento, que já é referência no estado. O principal desafio da Santa Casa de Belo Horizonte é financiamento. A gente ter o financiamento adequado pelos serviços que nós prestamos. E também a parte de regulamentação. A regulamentação do Sistema Único de Saúde hoje é muito complexa. Para você ter uma ideia, o nosso contrato com o Sistema Único de Saúde tem 160 indicadores a serem cumpridos, indicadores que nós temos que prestar conta para o município, indicadores que nós temos que prestar conta para o Estado e indicadores que nós temos que prestar conta para a União. E mais de 18 rúbricas de pagamento. E, além disso, nós contamos com atrasos constantes nos repasses, nos pagamentos. Então, ainda continua sendo o financiamento o desafio das instituições filantrópicas. Hoje, qual que é, se a gente for fazer um comparativo, o papel dos hospitais filantrópicos 100% SUS no atendimento da população, falando aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais? Em Minas Gerais, os hospitais filantrópicos, aí eu não estou dizendo do 100% SUS, eu estou falando em geral, eles atendem 70% do Sistema Único de Saúde no estado de Minas. Aqui em Belo Horizonte, a gente deve estar atendendo aí acima de 70% com os hospitais 100% SUS. Recentemente, os senhores apresentaram ali no Senado um relatório fazendo um diagnóstico, dos atendimentos. E nesse relatório, aponta que grande parte dos pacientes vem fora de Belo Horizonte, falando aqui da situação da capital. Como que isso impacta a questão ali da estrutura e do financiamento? E queria aproveitar, assim, quais dados desse relatório, assim, para o senhor destacar para a gente apresentar de qual que é a situação hoje em dia. Antes de responder essa segunda pergunta, nós apresentamos lá no Senado, se eu não me engano foi na Comissão de Direitos Sociais, um gráfico onde mostra um comparativo em Belo Horizonte do ano de 2010 e 2024 entre os hospitais públicos, os estaduais, municipais e federais, e os hospitais de saúde suplementar, os hospitais filantrópicos e os hospitais 100% SUS. Nesse gráfico, a gente vê que de 2010 a 2024, fora os hospitais 100% SUS, os demais não tiveram nenhum aumento de produtividade. Eles continuam produzindo a mesma coisa. E os hospitais 100% SUS, eu vou consultar minha colinha aqui, só para ter o número exato, nós saímos de 68.900 internações para mais de 140 mil internações anuais. Então, é uma diferença muito grande. É um gráfico que mostra os hospitais 100% SUS numa ascendente, sempre em ascendente, e os demais hospitais numa linha reta. Então isso mostra o empenho dessas instituições em prestar o serviço ao Sistema Único de Saúde. Essas instituições, é importante que a população tenha um conhecimento de como é que elas funcionam. Elas são privadas. Quando a gente fala de instituição filantrópica, as pessoas ficam imaginando, mas serviço de graça. Não. Tem empresas com fins lucrativos e tem empresas com fins filantrópicos. Nós somos empresas com fins filantrópicos, ou seja, nós existimos por amor à humanidade, que quer dizer filantropia. Aí você pode interpretar de várias formas, mas é por amor, para melhorar a sociedade, para melhorar a comunidade que nós estamos inseridos. Para isso nós somos criados, essa é a finalidade nossa. Algumas foram para ter fins lucrativos, as empresas, geralmente. Então essas instituições, por elas terem esse propósito, elas insistem em estarem ali prestando serviço para o Sistema Único de Saúde. A gente não pode falar que presta serviço de graça, porque nós recebemos pelo serviço que prestamos, como precisamos mesmo para continuar fazendo os investimentos que são necessários. Mas a força dessas instituições vem do propósito delas, que está no DNA de todos os seus colaboradores, A pergunta era a questão aqui de Belo Horizonte, Nesse relatório que vocês apresentaram, é que grande parte dos pacientes aqui da capital vem fora de Belo Horizonte, Como que isso impacta ali, inclusive o financiamento dos hospitais? Na verdade, porque mais de 50%, no caso da Santa Casa, são pacientes do interior ou da região metropolitana.
metropolitana de Belo Horizonte. Mas por quê? Porque a Santa Casa é um hospital de alta complexidade. Nós temos transplante de quase todos, né, de diversos órgãos, e toda a alta complexidade está mais centrada em Belo Horizonte. Isso é normal em todos os países, né? Você não consegue ter equipes de forma sustentável espalhada por todo o estado, mas no estado do tamanho de Minas Gerais, com mais de 800 municípios. Então isso vai estar realmente concentrado em locais que tenham maiores recursos. Então é por isso que Belo Horizonte recebe esse tanto de pacientes do interior, porque aqui está centrado os hospitais com maior capacidade ou maior complexidade, né? A gente vê nesse relatório, né, que a questão ali da demanda é uma demanda crescente. Existe algum risco de colapso ou sobrecarga na questão, assim, se não continuar crescendo ou se não tiver novos investimentos? Sim, essas instituições filantrópicas, como Santa Casa e várias outras, a gente anda numa verdadeira corda bamba, né? Porque a gente não tem certeza do nosso financiamento, hein? Aliás, a gente vem convivendo com atrasos constantes nos nossos pagamentos. Então, a gente tem que recorrer a banco e outras formas de financiamento para continuar prestando esse serviço ao SUS. Então, há um risco, sim. Deveria ser avaliado a sustentabilidade dessas instituições, porque elas ficam dependendo de si próprias para conseguir manter o serviço funcionando. E é um serviço altamente relevante. Se alguma dessas instituições aqui de grande porte, como o Hospital São Francisco, Santa Casa, Mário Pena, deixar de funcionar, colapsa a rede. E ano passado, esse ano, desculpa, que nós estamos indo em 2025, já estou olhando lá 2026, nós tivemos quase uma greve geral na área de saúde dos hospitais filantrópicos, por falta de dar o reajuste para os colaboradores. Se isso tivesse acontecido, tinha parado o sistema. Foi por pouco. Para 2026 chegou a ter até esse risco? Sim, porque a gente não sabe como é que nós vamos chegar. A database dos principais trabalhadores nossos é em abril. Que são os enfermeiros, que aí é um outro problema também que veio com o piso da enfermagem. Eu posso até explicar isso aqui se você quiser, mas como é que nós vamos dar reajuste para eles hoje se o pagamento vem da União? O pagamento é mais uma dessas rúbricas, dessas 18 que estão no nosso contrato. A gente recebe o piso da enfermagem de forma separada e pagamos em folha separada para os nossos colaboradores. Como é que a gente reajusta isso? Porque nós não temos reajuste sobre o nosso financiamento. Esse piso ele já vem de forma, valor único para pagamento desse pessoal. E eles vão querer reajuste, porque a inflação está aí. Então eu não posso garantir que esse pessoal vai continuar trabalhando, se nós não vamos ter uma greve. E eu vejo pouca preocupação do poder público com isso. Praticamente fica na mão dos gestores de hospitais filantrópicos, que ficam ali se segurando para continuar prestando serviço e muito com a força do propósito que essas instituições têm. Eu ia perguntar justamente isso. Como que foi depois do diálogo, né, dessa reunião do lado do Senado, né, se teve alguma resposta, e como que é também essa relação com a prefeitura e com o governo do estado, né, dos recursos? O senhor já falou de atrasos, né, se estão em dia, se não estão, se são suficientes para manutenção. Como que é esse diálogo com o poder público? Inclusive com o Ministério também da Saúde. Sim, depende de quem está lá, né? Depende do período, né? Tem períodos que a gente tem um diálogo melhor com o Ministério da Saúde, tem períodos que nós temos um diálogo melhor com o Estado e assim também com o município. Tem períodos também que atualmente nós temos dificuldade com o município de Belo Horizonte. Temos um bom diálogo com o Estado ele entrou com mais força na saúde depois do Zema, e olha, eu falo que eu não tenho nenhuma ligação partidária e como Santa Casa, então somos apartidários, né? Mas o Estado pouco fez nos anos anteriores pela saúde. Nós tínhamos um programa que chamava ProHosp, que nunca foi pago, né? O Zema pagou ele agora em várias prestações para os hospitais. Então a gente nem contava com recursos do Estado. E a União que sempre colocou a maior parte dos recursos, né? E hoje a gente vem tendo muita dificuldade com o município de Belo Horizonte. Por que exatamente? No atraso de pagamento, por exemplo, né? Uhum. E tem tido conversas? Nós temos conversado, a própria Santa Casa tem uma ação judicial para tentar colocar esses pagamentos em dia. Os atrasos são dentro do... Hoje, graças a Deus, está dentro do mês, né?
estavam passando de um mês para o outro e hoje está dentro do mês. Então atrasa 15 milhões em 10 dias, 8 milhões ali. E isso tira a nossa previsibilidade e torna quase impossível nosso planejamento de fluxo de caixa, né? E assim nós temos que recorrer à nossa conta especial, pagando juros. E com o governo federal, né? O senhor falou que também depende, né, de quem está lá atualmente. Como que tem sido? Tem sido melhor. O governo federal está aí com um programa mais especialistas, tem feito um esforço para trazer mais recursos para a saúde, mas ainda é insuficiente. Ainda é insuficiente. Falando de como que esse subfinanciamento, né, crônico ali do SUS, como que isso afeta ali no dia a dia, na qualidade dos atendimentos e também da qualidade da assistência prestada? A gente se esforça muito para que isso não chegue no paciente, como missão mesmo das nossas instituições, né? Mas chega, por exemplo, quando você olha o prédio da Santa Casa e verifica que ele foi pintado tem mais de 30 anos. A gente está conseguindo fazer a revitalização dessa fachada agora pela Lei Rouanet. O prédio é tombado. E nisso você vê diversas... por exemplo, nós tivemos uma máquina de hemodinâmica. A Santa Casa tem 3 máquinas de hemodinâmica. É um equipamento que é utilizado em procedimentos cardiológicos e diversos outros. E essa máquina quebrou, nós não temos reposição. Ela ficou 20 dias para consertar. E isso fez aumentar a fila, né? A gente diminuiu o atendimento. Porque não tem recurso. Se a gente tivesse recurso, nós teríamos uma máquina reserva, por exemplo. Ou teríamos ali uma manutenção preventiva mais forte. Nós temos a manutenção preventiva, mas poderíamos ter, por exemplo, um tubo de imagem, que é uma peça dessas máquinas que costuma quebrar mais. Poderíamos ter uma reserva dessa. Então afeta dessa forma. E diversas formas. Por exemplo, a falta de uniforme no nosso... isso me incomoda muito lá na Santa Casa BH. Na maior parte dos nossos colaboradores não tem uniforme, mas não tem uniforme porque nós não conseguimos dar. O nosso financiamento não permite que nós ofertamos uniforme para todos, né? O senhor mencionou a questão ali da revitalização, né, da fachada da Santa Casa BH, né? É um prédio histórico, né, mas que teve essa parte estética, né, falando ali da pintura, deixada de lado por muitos anos, né? Imagino que seja por conta de recursos. Sim. Mesmo. Como que está essa obra? Qual que é o cronograma, previsão de término e como que vai ficar esse prédio? Então, essa obra enche a gente de orgulho, porque o prédio é um prédio icônico do arquiteto Rafael Berti, o mesmo lá que fez o Copacabana Palace, o prédio da prefeitura. E a gente essa obra é 4 etapas, ela vai envolver todo o quarteirão da Santa Casa, e mais do que revitalizar a fachada, a gente está na primeira etapa, que é a fachada da frente para Francisco Salles. A segunda é uma esquina com a Álvares Maciel, e a terceira etapa é a parte de trás. Então é mais que uma revitalização, vai envolver todo o quarteirão, porque na terceira etapa o projeto é fazer ali uma estrutura metálica, abrangendo toda a parte de trás do prédio da Santa Casa, para que a gente faça toda a movimentação do hospital por essa parte. Isso vai melhorar muito a logística do hospital, inclusive com agilização dos atendimentos, e aí a capacidade de atendimento inclusive aumenta, a segurança para os pacientes também aumenta e permite que aquele prédio continue sendo um hospital por mais 50 anos. Que não, se essa obra não acontecer, em pouco tempo ele não vai mais poder funcionar como hospital, haja vista aí a evolução das normas de vigilância sanitária, etc. O senhor mencionou que essa falta, né, de recursos, de financiamento, tenta não passar isso ali para o paciente, para o serviço prestado final. Mas hoje, né, se ocorrer, como a gente mencionou, há risco, né, de um colapso, de interrupção, quais os serviços correm mais risco ali de redução, até mesmo interrupção, se não houver um reforço financeiro? Esses serviços que dependem de equipamentos mais sofisticados, como hemodinâmica, radioterapia, que corre mais risco, mas assim, não é assim um risco imediato. Eu não consigo te traçar o que é que pode quebrar dentro hoje na Santa Casa, que está funcionando, mas se nós tivéssemos uma capacidade financeira maior, se nós tivéssemos um planejamento mais certeiro, né? Se a gente conseguisse planejar melhor as ações da Santa Casa,
com certeza esse risco reduziria bastante, né? Hoje, qual que é o peso das emendas parlamentares na sustentação desses hospitais ali no financiamento? Cada hospital vai ter um percentual diferente. Na Santa Casa é em torno de 4 a 5% do nosso orçamento. Mas ele é o resultado entre fechar o orçamento positivo ou fechar com prejuízo. Uhum. As emendas são muito importantes. E o que eu ia perguntar é se tem uma preocupação, né, de dependência desses recursos, né, eventuais, em vez de um financiamento estrutural mesmo. Seria muito melhor se nós tivéssemos um financiamento estrutural. A captação de emenda parlamentar depende da política, depende do relacionamento, por exemplo, do provedor com os deputados, depende daquilo que a gente consegue devolver de imagem para os parlamentares, é importante ser dito isso. Então, você vai ver no interior, um hospital filantrópico menor, muito menor, 10 vezes, 20 vezes menor que a Santa Casa, às vezes recebendo a mesma quantidade de emenda, o mesmo valor de emenda que a Santa Casa de Belo Horizonte recebe. Mas porque ali naquele município pequeno, aquela emenda do parlamentar vai ter muito mais visibilidade para ele do que aqui na capital. Então esse é um critério que não deveria ser para um financiamento de um serviço tão importante que é a saúde. Então nós somos muito dependentes das emendas, precisamos dela para poder fazer investimentos e etc. E até para manter com resultado, porque as pessoas acham, não, mas é filantrópico, não precisa ter resultado. A diferença é que a gente não visa lucro, a gente não distribui o resultado positivo que no final do ano é entre os associados, né? No caso da Santa Casa é uma associação civil, então é tudo reaplicado na instituição. Mas a gente precisa ter um resultado positivo, né? Tem muitas coisas que fogem do planejado, tem ações trabalhistas, tem uma máquina que não estava planejado quebrar que quebra, precisa pintar. Então a gente precisa sim ter um resultado econômico financeiro no final do exercício. Existe algum tipo de diálogo, né? Tanto com o Congresso Nacional, mas também com o Ministério da Saúde para transformar esse apoio em uma política permanente? Existe, é um esforço grande que tanto a Confederação das Misericórdias do Brasil faz, que é o nosso órgão federal de representação, quanto aqui, no caso de Minas Gerais, a Federaçantas, que é a Federação dos Hospitais Filantrópicos. A gente conseguiu, em 2024, a edição da Lei 14.820, assinada, inclusive, com muita pompa pelo poder público, mas que não trouxe nenhum resultado para nós. Essa lei previa o reajuste anual pela inflação dos contratos dos prestadores de serviços ao Sistema Único de Saúde. O reajuste que nós tivemos em 2024 por essa lei foi de menos de 1%. Tivemos uma inflação de 5 e pouco por cento, e isso que a gente está falando aqui do IPCA, que é um índice que não abrange os hospitais. Muito do que está na cesta do IPCA, sim, nós temos lá no hospital, que é a alimentação, por exemplo, mas medicamentos não está lá, vários insumos desses equipamentos que a gente utiliza são importados, estão no dólar. Então não tem um índice de inflação, passa longe do índice de inflação real da medicina. Então, e aí foi de 1%. E o de 2026 nós não sabemos quanto que vai vir ainda. Como é que a gente já fechou? Nós tivemos que fechar o orçamento, nós temos que nos organizar e planejar o ano de 2026. Então a gente fecha tentando adivinhar quanto é que vai vir de recurso, porque a gente ainda não teve notícia de quanto virá para essa lei 14.820. E o pior, porque a lei 14.820 prevê o reajuste anual. Então, se nós tivemos 1% em 2025, o de 2026 deveria vir sobre essa base de cálculo já reajustada de 1%, mas ela não vai vir. Ela vai vir em cima da tabela seca do SUS, que é a famosa tabela SUS, todo mundo já sabe que ela não é desatualizada, então ela não vai contemplar a inflação que já teve em 2024, vai vir com um índice que a gente não sabe de onde vai ser retirado, provavelmente é do que dá para pagar, né? E um outro ponto importante é que a gente não tem equidade no financiamento do SUS. Nós temos hospitais recebendo 20 tabelas SUS e temos hospitais como a Santa Casa recebendo 2,46 tabelas SUS e temos até hospital recebendo menos que isso, com 1,8 tabelas SUS. Então não há uma equidade no tratamento entre os prestadores de serviços. E isso, inclusive, é inconstitucional, porque o poder público não pode pagar diferente pelo mesmo serviço, né? E isso gera uma série de ações judiciais. Hoje o poder público está enfrentando uma leva de ações desses hospitais,
por essas ilegalidades e inconstitucionalidades. Eu estava até perguntando para o senhor antes, né, se tem planos de expansão da Santa Casa. Isso está no horizonte? Sim, nós estamos fazendo um novo ambulatório de nefrologia. Hoje é uma demanda muito grande pelo tratamento de hemodiálise. Inclusive, a gente fica com pacientes internados na Santa Casa porque eles não têm local para ir fazer a hemodiálise regular. Então, se a gente der alta, ele vai ficar sem a hemodiálise. Então, ele fica lá só para fazer o tratamento de diálise. Então, nós estamos expandindo. A ideia é passarmos de 70 pontos de diálise para 140 nesse novo ambulatório. E também um novo centro de oftalmologia, onde nós vamos conseguir aumentar nossa capacidade de cirurgias e etc. E uma outra dúvida, né, também que eu tinha perguntado para o senhor, que eu acho que é importante a gente saber, a Santa Casa ela pode participar de leilão, licitação, né, para administrar outros hospitais? Pergunto isso porque não sei se é o interesse também, ali tem uma grande discussão do HMAL também, se é interesse em administrar. Sim, a Santa Casa pode, nós temos participado, nós até vencemos a licitação do Hospital Regional de Governador Valadares, mas nós já manifestamos junto ao secretário de Estado o desinteresse da Santa Casa em fazer essa gestão, então nós desistimos e também ficamos em segundo lugar no Hospital Maria Amélia Lins. Lins, no HMAL, ficamos em segundo lugar, o primeiro foi desclassificado, então a gente está aguardando a chamada para assumirmos. Mas tem interesse. Mas esse sim, nós temos interesse, ele é muito próximo da Santa Casa, então ele sinergeticamente vai ser muito importante para a Santa Casa e também para a sociedade, porque ali a gente vai conseguir aumentar bastante nossa produção. Inclusive de cirurgias eletivas. Já caminhando para o final, eu queria que o senhor fizesse um panorama, né, nesses últimos anos, quais que foram os principais avanços da Santa Casa? Nós temos avançado bastante a Santa Casa, aqui falando só de Santa Casa, né, em governança. A Santa Casa hoje é uma instituição sólida e estável devido à governança. Pra você ter uma ideia, hoje não tem ninguém na Santa Casa que toma decisão sozinho. Todas as decisões são tomadas de forma colegiada. Nós temos um serviço de auditoria interna e de compliance também muito robusto. Vencemos agora na ONU, fomos destaque no prêmio de combate à corrupção. Ganhamos sexta-feira também entre a melhor ONG do Brasil em saúde e a melhor ONG do estado de Minas Gerais de forma geral, fomos reconhecidos agora, sexta-feira. A Santa Casa vem trabalhando muito em qualidade, em excelência, para que consiga oferecer o melhor para a população e de forma mais eficiente também. Então, essa eficiência, todo esse universo que a Santa Casa mergulhou, que é da excelência, ela trouxe, por exemplo, algo muito palpável para a sociedade, é que nós saímos de 2023, nós fazíamos cerca de 44 mil internações mês, hoje nós estamos fazendo, hoje nós estamos fazendo 54 mil internações sem aumentar nenhum leito, sem aumentar profissionais, só na busca pela eficiência e utilizando da melhor forma possível o recurso que nós temos disponível. Queria agradecer a presença do senhor aqui hoje, Obrigado. Sempre muito bem-vindo, voltar outras vezes. Obrigado, Letícia, é uma satisfação estar aqui, podendo falar dessas instituições filantrópicas. É importante que a população tome conhecimento sobre essas instituições, quem elas são e as apoie. A gente fica por aqui, mas você acompanha esses e outros conteúdos aqui no canal de O Tempo, no YouTube e também no portal otempo.com.br. Até mais.